Irmãos, nós vamos ler João 19, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo, a quem ele muito amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos trazer a revelação, aquilo que é alimento forte para as nossas vidas nessa tarde, meu Deus. Seja conosco, fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Maria em hebraico é Miriam. Então, se algum dia os irmãos virem o nome Miriam, é Maria, tá? Traduzido para o português é Maria. E é interessante que nesse momento aqui estavam três Marias, a mãe de Jesus, a irmã dela, que não fala o nome, não se deu o nome aqui, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena, que sempre acompanhou Jesus com muita fidelidade. A história interessante de Maria Madalena é que ela deveria ser parente ali daquele Simeão, né, que convida Jesus para jantar na casa dele, e ela derrama um vaso de alabastro nos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, e aquele homem, que era um fariseu, ele pensa, ele pensou, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora. Mas acontece que Jesus ouviu, logicamente, o pensamento de Simeão, e ele falou para ele aquelas palavras que um dia desse nós pregamos sobre isso aqui, que ele não tinha lavado os pés de Jesus, que é o que é normal. Você chegava na casa, você não tomava um banho, mas por caminhar naquela poeira toda do deserto, se lavavam os pés. E ele não ofereceu Jesus a água para lavar os pés. Não saudou Jesus com um ósculo santo, aquele beijo no rosto tradicional entre os judeus. E não ungiu a cabeça com óleo. E Jesus então fala que aquela mulher, desde que ele chegou, estava ali. Quebrou um vaso de óleo que era caríssimo, caríssimo. Judas Iscariotes, que era muito voltado para dinheiro, ele chega até a comentar, não, mas esse óleo é caríssimo. Um vaso de alabastro custaria mais ou menos naquela época 300 moedas de prata. Muito mais do que o nosso Salvador, que custou apenas 30. Por apenas 30 moedas de prata, Jesus foi traído por Judas. Olha o valor que aquela mulher deu para Jesus. Gastou nos pés dele ali um óleo muito, muito caro, de 300 moedas de prata. E ela acompanhou Jesus a partir desse momento em que os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que dela saíram 7 demônios, e ela foi fiel ali, seguindo a Jesus, até nesse momento em que muitos estavam com medo de aparecer e serem presos, porque eles estavam perseguindo os cristãos. Mas aqui Jesus, nos seus últimos suspiros, olha para essa mulher maravilhosa, Maria, sua mãe, cheia de graça, aquela jovem, imagine quantos planos Maria deve ter feito para a sua vida, de ter uma vida normal, de casar, de ter muitos filhos, e ela mudou tudo
por causa daquele chamado do próprio Deus, né, para que ela concebesse ali a parte humana do Salvador, né? Lá em Isaías diz assim, Isaías 9, afinal, 9:6, um menino nos nasceu, filho de Maria, um menino. Um filho nos foi concedido e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, filho de Maria, o Jesus. Um filho nos foi concedido, o Cristo, o ungido de Deus também. Tudo numa pessoa só. Ali 100% homem, 100% Deus. E na parte humana, Deus usou Maria, para trazer ao mundo. Por isso que o anjo fez aquela saudação maravilhosa que nós falamos aqui no começo. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Porque daquele ventre nasceu uma criança maravilhosa que é o nosso Salvador. Mas Mateus 1, lá no verso 25, nos deixa claro, presta atenção no que eu vou ler. Isso aqui qualquer Bíblia tem, a Bíblia evangélica, Bíblia católica, tem isso aqui. Eu tenho e já confirmei nas outras Bíblias. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho, o primogênito. José lhe colocou o nome de Jesus. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. E isso aqui eu vou deixar para os irmãos analisarem, lerem na Bíblia e analisarem, porque nós não podemos criar situações que estão fora da Bíblia, não podemos falar de coisas fora da Bíblia. Tem tanta coisa sendo falada, isso é aquilo, aquilo é isso, mas a verdade nua e crua é a Bíblia. Jesus foi uma jovem judia da cidade de Nazaré. Nazaré fica na Galileia. Lembrando, o profeta Jonas também era de Nazaré. E ela concebeu pelo Espírito Santo, após aceitar a mensagem do anjo Gabriel. O anjo Gabriel esteve com ela, ele falou que ela conceberia. A história dela é narrada nos evangelhos de Lucas e de Mateus, e também em outras passagens bíblicas. E destaca muito, irmãos, a humildade de Maria, a fé e o papel ao lado de José durante a vida pública de Jesus. Outra coisa interessante de entendermos é que a função de José era tecto. Presta atenção, no grego ele era tecto. Tecto é construtor. Houve uma tradução errada como marceneiro, carpinteiro, mas naquele lugar não tem madeira. Ele era construtor. Como que eram feitas as casas? As casas, a base delas era toda de pedra, até uma altura de um metro mais ou menos, pedra. Dali para cima se usavam uns caibros e se cobria com folhas. Vocês se lembram quando aqueles 4 homens levaram um paralítico lá onde que Jesus estava? Eles abriram o teto? Pois é, a casa é desse jeito. Inclusive, mas como é que você sabe? Meu irmão, eu fui lá. Tá? Eu estive lá, eu vi as casas como eram. Então, assim, não é uma especulação, estou falando daquilo que eu conheço, e de que está na palavra. Nós não nos desviamos da palavra. Então, José era tecto, e Jesus ajudou José como tecto, construtor, mexia com construções, não exclusivamente carpinteiro. Isso foi uma tradução errada, porque dentro da palavra tecto também se mexe com madeira. É de onde vem a palavra arquitecto, porque o arqui era aquele que tomava conta de vários tectos.
Presta atenção, vou falar de novo. Os tectos, eles eram aqueles obreiros, vamos dizer assim, os pedreiros, né, ou os ajudantes. E o arque era aquele que dirigia a construção, era o responsável pela construção. Né? É de onde vem a palavra que hoje nós usamos aqui no Brasil como arquiteto. Essa palavra, essa função, ela é formada por duas palavras gregas, arquitecto. Então Jesus era também um construtor na sua vida, seguindo os caminhos do seu pai, né, José. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e que anunciou que ela daria à luz ao Filho de Deus através do poder do Espírito Santo. Então, foi uma forma maravilhosa dela ser avisada de qual seria a função dela. Ela poderia ter dado ou não, mas ela deu um sim, maravilhoso sim, né, que nos deu toda a condição de recebermos o nosso Salvador. Através dela veio ao mundo o Salvador. Isso, irmãos, é uma história muito profunda, maravilhosa e que precisamos buscá-la com amor, mas cada vez mais nos aproximando da verdade, estudando para alcançarmos aquilo que aconteceu realmente, não o que gostaríamos de que tivesse sido. Porque existem coisas colocadas que não são bíblicas, e nós precisamos entender, né, o limite da nossa expansão da vontade é a própria Bíblia, não pode passar disso, né? Nós não podemos criar, né, de que aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque primeiro, Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Isso é bíblico. Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia é muito clara sobre isso. Isaías 42:8. Busquei aqui para trazer o versículo, né? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Isso, Isaías 42:8. Os irmãos podem buscar, né? Em todas as Bíblias está a mesma versão, mesma coisa. Então nós precisamos não fugir do contexto bíblico, buscar aquilo que está oculto, mas dentro da própria palavra. O que está oculto é a revelação que Deus nos dá à medida que buscamos mais e mais. Maria foi uma mulher maravilhosa, Miriam, né? Ela era traduzida para português como Maria, mas o nome dela em hebraico é Miriam. E ela foi quem deu o seu sim para trazer Jesus ao mundo. Uma mulher maravilhosa, a própria Bíblia diz que ela é cheia de graça. Mas entendemos que quando, por exemplo, nas bodas de Caná, ela falou com os serviçais assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Ela fala com Jesus: Jesus, acabou o vinho. Mulher, não é chegada ainda a minha hora. Então o próprio Jesus a chama de mulher, a chama de mãe, né? Mas ele diz muito claramente: mulher, eis aí o teu filho. Então não podemos chamar Maria de outra coisa. Maria é a mãe do homem Jesus, do Filho de Deus Jesus, né? Juntos numa só ligação, numa só concepção, em que o próprio Deus nos deu o seu Filho e Maria nos deu o seu Filho, né? Trouxe ao mundo o Salvador, 100% homem, 100% Deus. É um texto assim extremamente difícil, né? Porque tem pessoas que pensam diferente. Muitas pessoas nós respeitamos, certo? Mas a verdade é aquilo que proclamamos, a verdade é o que está na Bíblia. Nós não passamos do que está aqui. Jesus disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. João era um discípulo amado, né? Jesus tinha uma especial ligação com João, né? João era
mais próximo de Jesus, né? E aí ele olha para João e diz: eis aí tua mãe. E a partir desse momento, né, João recebe a Maria como parte da família mesmo e cuida dela, né? E cuida dela até a sua morte, tá? Maria, eu quando fui a Israel, eu fui numa excursão católica, né? E nós visitamos lá, nós visitamos a igreja da Anunciação, né? onde ela morava, ali em Nazaré. Depois fomos no seu túmulo, né? Onde ela morreu, foi enterrada naquele lugar ali. Então, é uma mulher muito especial que nós evangélicos proclamamos como bem-aventurada, proclamamos como cheia de graça, cheio é aquilo que não falta nada para entornar, né? Mas uma mulher especial que nasceu, viveu uma vida maravilhosa, né? Teve o pecado original, como todos nós homens temos o pecado original, e morreu como todo humano morre e é enterrado. Assim foi, e assim é a vida dessa mulher tão maravilhosa que trouxe o nosso Salvador no seu ventre, né? Isaías nos disse, está até separado aqui também, na versão judaica, o que Isaías 9 diz. Diz assim, 9, verso 6: pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. Essa criança, homem, filho de uma mulher, filho de Maria. E um filho nos foi dado, o próprio Filho de Deus, né? Que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veio a nós através dessa situação que nós falamos, dessa mulher tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Nós vamos ouvir o louvor. Fala, Jesus querido. Eu queria dedicar esse louvor ao meu garoto, o meu caçula, Luca, está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe, viu, Luca? Que você possa crescer na graça e no conhecimento, né? Tem promessas para a sua vida, você sabe disso, e que Deus possa te abençoar muito, muito. Tá? 11/11. Ontem, inclusive, eu falei, ele estava fazendo 12 anos, né? Não estava fazendo 11. Nós tiramos uma foto às 11h11 da noite, no dia 11/11, né? Mas é isso aí, Deus te abençoe, viu? Um abraço também para o Luiz, doutor Luiz, tá? Pediu para mandar um alô para ele. Vamos mandar esse louvor para vocês aí. Fala, Jesus querido.